Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor. Nós vamos caminhar juntos mais uma vez. Deixa eu só me organizar aqui, para que eu possa também poder interagir com vocês. Ok, tá joia. Boa noite, meus irmãos. Irmão Giovanni, Ana, irmã Eliene, irmã Adriana, lá do Jardim Fortaleza. Agora eu consigo acompanhar vocês aqui pelo computador. Ok, irmão Elinaldo, Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma devocional, luz para o meu caminho. Ok, irmã Alessandra, pastor Flávio e família. Flávio, rapidinho, né? Você tem aula ainda hoje, hein? Sei que você está correndo aí também com o seu online. Tá joia. Como sempre, vamos começar orando, buscando ao Senhor. É sempre uma bênção estudarmos a palavra de Deus e nós vamos agradecer ao Senhor pela bênção da vida, pelo cuidado dEle para conosco, agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu. Vamos continuar intercedendo por aqueles que compartilham suas necessidades. Vamos continuar orando pelo irmão Eliseu. Quem está nos grupos aí deve estar acompanhando as notícias, né? A irmã Genaína tem nos mantido atualizado. Irmã Vera e Agenor, Deus abençoe. Irmã Gileide, boa noite, sejam bem-vindos. O Eliseu continua internado, graças a Deus, sem novidades, né? Segundo os médicos, ele não melhorou, nem piorou. Não saiu ainda o resultado do exame, mas está medicado. Ok? Vamos continuar intercedendo aí, orando pelo nosso irmão Eliseu e também pela Genaína, pela a Bia, o Natan, que também estão isolados em casa, né? Vamos interceder também por eles. Ok? Vamos orar, irmãos? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse instante. Vamos orar, buscar o Senhor em oração. Deus, nós queremos louvar o Teu nome, agradecidos, porque mais um dia o Senhor tem cuidado de nós. Mais um dia que o Senhor nos abençoou, com a bênção da vida, com a bênção da saúde, com a bênção do alimento. Em tudo nós queremos render ao Senhor honra e glória. Obrigado pelos meus irmãos que agora estão me ouvindo e aqueles que vão ouvir depois. Que o Senhor derrame graça sobre cada vida, sobre cada família, em cada lar. Queremos interceder mais uma vez pelo irmão Eliseu. Visita ele naquele hospital, aqui na Unimed. Coloca, Senhor, a tua mão saradora sobre ele, em nome de Jesus. Usa, ó Deus, os medicamentos que estão sendo aplicados ali, para que tenhamos boas notícias e um bom resultado desse tratamento. Cuida também da irmã Genaína, da Bia, do Natan, e aqueles também que tiveram contatos com ele, que o Senhor derrame graça. Nós confiamos no Teu poder restaurador, no poder que sara. Toma cada pedido em Tuas mãos, dos Teus servos que estão me ouvindo agora e conectados aqui, e fala ao nosso coração nesta noite, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito possa, através da Tua palavra, alcançar as nossas vidas, as nossas necessidades. Te oro, meu Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Ok, meus irmãos, nós vamos continuar caminhando no livro de Êxodo. Hoje nós, ainda com o povo de Israel, pelo deserto, chegamos hoje em Êxodo 20, quando Deus vai entregar ali os mandamentos para Moisés, que aliás, nós falamos tanto de 10 mandamentos, né? Mas quem é aluno da EBD sabe que o povo de Israel tinha ali cerca de 600 leis. Eu quero destacar alguns versículos hoje à noite, dentro do diálogo que acontece neste capítulo. Eu não quero tratar especificamente mandamentos, e sim os versículos que permeiam todo esse contexto, quando o Senhor está falando ali com Moisés. Então, eu quero pensar aqui alguns versículos e trazer uma aplicação para as nossas vidas. Como eu tenho sempre dito, você pode discordar e não seguir nesse caminho. Aqui são devocionais, aquelas aplicações que eu tenho feito na minha vida e que eu tenho aqui compartilhado com os irmãos às terças e quintas-feiras, ok? Então, quando o Senhor fala ali com Moisés sobre não ter outros deuses e nem tampouco fazer ídolos, nem se prostrar diante deles, nós temos ali naquele contexto uma expressão que me chama muito a atenção. Então, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. E eu quero começar as nossas aplicações hoje à noite com o versículo 5. O versículo 5. O Senhor vai dizer no versículo 5, Êxodo, capítulo 20, versículo 5. O Senhor vai dizer, falando de outros deuses: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Agora grave aí, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. O versículo continua, mas eu quero parar aqui com você. O Senhor diz: não te prostrarás diante deles, não lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Irmãos, isso indica o cuidado que Deus tem com as suas próprias instituições. O ódio de Deus, a idolatria e a toda falsa adoração, né, o seu desprazer com os idólatras e o fato de que ele se ressente com tudo isso. Na sua adoração, tudo que se pareça com idolatria ou que conduza a ela, o zelo de Deus é perspicaz aqui. Entendemos que a idolatria, ela é um adultério espiritual, como é frequentemente retratado assim nas Escrituras. O desprazer de Deus com a idolatria é aqui adequadamente chamado de zelo. Se Deus é zeloso, nós também devemos ser zelosos. Se Deus é zeloso, nós também devemos olhar para esse contexto que ele está falando aqui e olhar para as nossas vidas e também não nos tornarmos adúlteros na nossa adoração. Esse Deus zeloso deve nos levar a temer de oferecer a Ele qualquer adoração. Não podemos oferecer ao Senhor qualquer culto.
Por quê? Ele indica na sua palavra a maneira diferente que ele quer que nós o tratemos. O nosso Deus, ele é um Deus particular. Ele é um Deus acima de tudo e de todos. Um Deus santo. E que requer de nós santidade. E esse Deus zeloso, o meu coração me enche, assim, o meu coração se enche de alegria saber como esse Deus zeloso trata o crente zeloso. O restante do versículo 5 vai falar do idólatra. Mas eu prefiro observar essas palavras que estão no versículo 6. Então, olhe comigo aí, Êxodo 20, versículo 6. Ele diz: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o que Deus está dizendo. No versículo 5, ele vai dizer como é que ele trata o idólatra, como é que ele trata o ímpio. Mas olhe que maravilha o que ele nos diz no versículo 6. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, obedecer ao Senhor é uma bênção. O zelo desse Deus o leva a esta preciosidade. Observe, em primeiro lugar, que aqueles que verdadeiramente amam a Deus, há aqui uma demonstração, um constante interesse e esforço os seus mandamentos, especialmente aqueles relacionados à sua adoração. Aqueles que amam a Deus e obedecem a esses mandamentos, eles receberão do Senhor graça para obedecer aos outros mandamentos. Aquelas pessoas que têm esse interesse, que se esforça para ter uma vida de obediência, essas pessoas vão receber do Senhor graça para isso. Porque não é fácil, uma vida de obediência ao Senhor não é fácil. No entanto, a graça que precisamos para isso, Ele nos dará. Por causa do prazer que temos em ter uma vida de total devoção e adoração a esse Deus. Em segundo lugar, que Deus tem misericórdia reservada para essas pessoas. As pessoas que amam a Deus também precisam de misericórdia. Porque não alegamos merecimento. Que méritos nós temos? E essa misericórdia, eles irão encontrar em Deus. Em Deus, em total obediência, vamos encontrar misericórdia. Vamos encontrar uma proteção misericordiosa. Vamos encontrar uma recompensa misericordiosa. E em terceiro lugar, que essa misericórdia se estenderá a milhares. A milhares. E olhe, veja um contraponto interessante aí. Se você voltar no versículo 5, o versículo 5, o texto vai dizer que a forma que o Senhor vai tratar como Deus zeloso e como vai castigar os filhos do pecado, ele fala dos filhos, os pais, ele diz até a terceira e quarta geração. E você fala, poxa, mas que absurdo, até a terceira e quarta geração. Agora, veja que Deus maravilhoso no versículo 6. No versículo 5, ele vai estender
a punição aos idólatras até a terceira e quarta geração. Mas no versículo 6, ele diz que vai estender as bênçãos àqueles que guardam os seus mandamentos. Ele diz que isso ele vai estender para quem? Ele vai estender a todos aqueles que guardam até 1000 gerações. Aqueles que não temem a Deus, terceira e quarta gerações, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que batalham para guardar os mandamentos do Senhor, aqueles que têm uma vida no altar do Senhor, ele diz que essas pessoas, ele vai estender graça até 1000 gerações. As correntezas de misericórdia desse Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos e obedecem à sua palavra, ele diz que essa misericórdia correm tão plenas, tão livres, frescas como sempre, na vida das famílias, das gerações daqueles que têm uma vida de obediência. Olha que maravilha! Olhe como é gostoso obedecermos a esse Deus, depois de ouvir os demais mandamentos, que ele vai tratar aqui em todo o capítulo 20. Veja o que diz o versículo 20 agora. Êxodo 20, 20. Êxodo 20, 20 diz assim: Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja com vocês. Mas para quê? Para ficarmos assustados? Aterrorizados? Olha o que ele diz. O temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é quantas pessoas agora se voltaram para Deus durante a pandemia. Temos um Deus zeloso. E isso deve nos levar ao temor. E esse temor deve nos impedir de pecar contra o nosso Deus. Não é o medo de um Deus zeloso que está pronto ali com um chicote na mão, esperando para descer o lenho em nós. Não é isso que eu estou falando. É que esse temor a esse Deus, um Deus grandioso, um Deus zeloso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, eu não quero pecar contra Ele. Então Moisés diz ao povo: tenham medo. Não é medo que vocês precisam ter. Deus veio aqui provar vocês, para que o temor desse Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Irmãos, que esse temor a esse Deus nos livre, irmãos, de cultos vazios de Deus. Que esse temor nos livre da ideia errada de que o templo é o prédio, da ideia errada de que o templo é o prédio e que não nós mesmos é quem somos o templo. Que o Senhor nos livre, irmãos, de pecar, de continuarmos indo à igreja, indo ao templo, ao prédio e sendo espectadores ao invés de adoradores. Que o temor nos livre de pecar, de dizermos que vamos à igreja, quando a igreja sou eu e você. Irmãos, que esse temor a Deus durante essa pandemia possa aflorar em nós o desejo de consertarmos nossas vidas e vivermos de forma correta diante de Deus. Irmãos, que voltemos a temer ao Senhor e que esse temor nos livre de pecar. É isso que Moisés está dizendo. O temor deve nos impedir de pecar contra Deus, de pecar contra o Senhor.
O temor deve nos impedir de vivermos esse evangelho medíocre, que não tem nada a ver com o evangelho que lecionamos domingo na nossa escola bíblica dominical. Um evangelho de reverência, de buscar esse Deus santo, de prestarmos a Ele culto agradável, com os nossos corações dispostos a servir ao Senhor. Estava ouvindo hoje uma palestra e achei interessante, o que um pastor falou. Ele disse assim, que ao voltarmos os nossos cultos presenciais, que os membros se lembrem que eles têm muitas coisas a fazer, que eles podem ser instrumento nas mãos de Deus e que eles não achem que o único dom que eles têm é aquele da oração silenciosa durante o culto. Porque tem crentes que a única coisa que eles fazem, não estou aqui menosprezando a oração, mas o tempo a ter uma atitude de servo, de bênção na vida de outros. Então, quando o Senhor aparece aqui, Moisés deixa claro, o Senhor Deus veio prová-los para que o temor dele esteja em vocês e esse temor os livre de pecar. Que seja isso uma realidade em nossas vidas. Temer a Deus todo o tempo. Temer a Deus. E eu quero concluir com o finalzinho de mais um versículo. Versículo 24. Êxodo, capítulo 20, versículo 24. Êxodo 20, 24. O Senhor nos diz assim, a palavra dele. Façam-me um altar de terra, e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Agora veja o que é que eu grifei na minha Bíblia. É o finalzinho desse versículo. Ele diz, onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Irmãos, com esse versículo, eu quero dizer para você, nunca mais saia de casa para ir a qualquer lugar buscar sua bênção. Vou repetir, nunca mais saia de casa para ir a qualquer lugar buscar a sua bênção. Celebre o nome do Senhor aí, onde você está, e Ele o abençoará. Não é isso que estamos vivendo na pandemia? Você busca e celebra ao Senhor aí na sua casa, não é assim? E Ele tem cuidado de você. Você tem orado aí na sua casa e Deus lhe deu um emprego. E você tem clamado ao Senhor aí na sua casa e Ele tem enchido o seu lar de paz durante a pandemia. Tem curado os enfermos, tem suprido suas necessidades aí onde você está. Oh, irmãos, novos tempos, tempo de ser templo. Tempo de ser templo. O prédio aqui da igreja não é o templo é você. E onde você está celebrando ao Senhor, aí é o lugar de bênção para você. Não vá em qualquer onde funciona a igreja tal. Eu vou lá buscar minha bênção. Não! Você é o templo do Espírito Santo. E a bênção de Deus está aí onde você está. Novos tempos. Tempo de ser igreja. Você é igreja onde você está. Tempo de ser santuário. Você é o santuário de Deus. Tempo de ser sacerdócio na sua casa. Tempo de temer a Deus.
tempo de ser provado por Ele e abençoado por Ele. Irmãos, nas entrelinhas das regras que muitos acham duras e alguns enxergam um Deus vingativo. Não sei você, mas eu olhando para esse texto, sabe o que eu vejo? Sabe o que eu vi hoje olhando para esse texto? Que eu quero compartilhar com você? O que eu vi aqui foi um Deus zeloso. Um Deus que me livra de pecar. Um Deus que me trata com bondade. Onde quer que eu celebre, Ele tem bênçãos para mim. E requer de mim apenas o quê? Que eu o tema e ande nos seus caminhos. Eu não sei a sua conclusão. Mas nessa história, eu tenho mais a ganhar do que perder. Então eu prefiro, mesmo diante de tantas incertezas que tem aí fora, eu prefiro continuar crendo que Deus cuida de mim. Eu não sei que Deus que você consegue enxergar aqui em Êxodo 20, mas eu quero encerrar hoje à noite. Você pode não concordar comigo, não tem problema. Mas o que eu enxergo aqui nesse texto é um Deus zeloso. É um Deus que me livra de pecar. É um Deus que me trata com bondade. E é um Deus que onde quebre, Ele tem bênçãos para mim. E o que Ele requer de mim? Obediência. Que eu ande nos seus caminhos. E ainda me dá graça para isso. E ainda derrama misericórdia na minha vida. Então eu não tenho porquê não temer esse Deus. Então não importa o que aconteça, se o mundo vai desabar, se o mundo vai cair ao nosso redor, não importa. Nós estamos seguros nas mãos desse Deus, que é um Deus zeloso. E assim como Ele é zeloso para julgar aqueles que não querem crer nele, Ele também é zeloso para cuidar de mim e para cuidar de você. Louvado seja esse Deus de Êxodo 20, que deixou tantas regras, mas para mim eu consigo enxergar bênçãos e muitas bênçãos. Então aproveite essa oportunidade que você está em casa, onde quer que você esteja, aproveite. Aproveite para ser igreja. Aproveite para ser o templo. Aproveite aí onde você está para ser um adorador de verdade. Aproveite para ser sacerdote na tua casa. Aproveite para, mais uma vez, dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo e eu vou te obedecer. Por quê? Vale a pena. Eu vou temer ao Senhor, porque temendo ao Senhor vai me impedir de pecar. E se eu não tiver uma vida de pecado, eu estarei em comunhão contigo. E estando em comunhão contigo, eu posso celebrá-lo onde eu estiver. E ali onde eu estiver, o Senhor diz que vai me abençoar. Maravilhosa. Que notícia fantástica dentro dos 10 mandamentos. Abençoe a sua vida. Que Deus derrame graça sobre a tua vida, sobre o seu lar, e que você possa ser cheio da misericórdia desse Deus que falou com Moisés, que falou com esse povo e que fala conosco hoje à noite. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor nos dê uma boa à vontade dele. Amanhã, um dia abençoado e que nós possamos honrá-lo com a nossa obediência e com o nosso temor. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de graça, nós queremos te render louvores pela tua palavra.
que permeia o nosso coração e nos enche de graça, e nos enche de ânimo, e nos enche de alegria em te servir. Não importa o que digam lá fora, não importa o que falem do Senhor. Para nós, para mim e para os meus irmãos hoje à noite, o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que nos abençoa. O Senhor é um Deus presente. O Senhor é o nosso Deus e vale a pena te servir. Nos ajude a temer ao Senhor e limpa os nossos corações para que não tenhamos outro olhar para nada lá fora que não seja para o Senhor. Não permita que sejamos nossa fé, mas que o nosso olhar seja exclusivo para o Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos fala e continue abrindo os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Nos ajude a voltarmos à pandemia quando terminar, com essa consciência de que nós somos o sacerdócio do Senhor e que nós temos a bênção de servir a um Deus zeloso que cuida de nós. Vamos por tudo, entrego cada vida nessa hora no teu altar e mais uma vez colocando a vida do irmão Eliseu e da sua família. É a minha oração, concordando com os meus irmãos, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus queridos, essa foi a devocional de hoje. Luz para o meu caminho. Se o Senhor Deus permitir, quinta-feira estaremos em mais uma live, enquanto Deus nos permite fazer isso. Que Deus te abençoe, uma boa noite, um bom descanso e um abraço a todos.